Olá, olá, tudo bem? Aqui é o professor William Dornella. Agora a gente vai para o nosso penúltimo bloco sobre administração da educação e também comunidade. Esse é um tópico do seu edital que vem relacionar vários assuntos envolvendo planejamento, comunidade, o seu desenvolvimento, as concepções, a educação formal e informal, que nós já conversamos aí também no bloco anterior. E também os projetos educativos. A gente vai ter que dar ênfase agora nesses projetos educativos comunitários. O que vem a ser esses projetos educativos comunitários, os programas comunitários? Isso também, o seu edital, ele vai querer que você entenda a diferença para a gente poder responder as questões que eu trouxe aqui para poder comentar, tá bom? Dá uma olhada então nos projetos educativos comunitários. Olha só o que a sua banca pode cobrar. Falando assim, eles visam fortalecer a integração da escola com o território ao qual está inserida. Então, ó, essa palavrinha aqui, ó, integração, é muito importante. Sua prova pode trazer a palavra inclusão também, ou um aspecto aí de ligação, mas sempre fortalecendo esse sentido. Buscando maior participação das famílias e representantes da comunidade local na construção e execução de seu PPP, do seu projeto político pedagógico, ó, PPP. Este deve ser o objetivo das estratégias de articulação das escolas com as famílias dos estudantes e também dos parceiros da comunidade. Essa é a ideia quando a gente vem falar dos projetos educativos. O que você vai lembrar dos projetos educativos comunitários? Falamos aí nos outros blocos sobre comunidade, entendendo como aglomerado de pessoas que têm um objetivo comum, e aí a gente vem falar da ideia dos laços, não foi isso que a gente falou? Que vem unir essas pessoas. Uma comunidade, então, quando ela vem se unir, acaba que se forma uma identidade. E essa identidade é muito importante. Essa identidade é muito relevante para que a gente possa estabelecer, para que a gente possa levar todo esse conhecimento e para que a gente possa pensar nas características daquele povo. Construímos uma identidade, muitas vezes essa comunidade ela começa a desenvolver projetos. E esses projetos eles podem ser incorporados para a escola. Vamos imaginar o projeto político-pedagógico de uma escola. Tem uma escola classe X, por exemplo. Essa escola classe, ou um programa de educação, vamos pensar em uma perspectiva mais ampla também, uma secretaria, pensando em alguma coisa relacionada à educação, relacionada à sociedade, ela precisa conhecer aquela comunidade, precisa saber quem é aquele povo e a partir disso ela pensar quais são as vozes que estão suscitando nessa comunidade, como é que eu posso pensar nesses projetos educativos e aí sim estabelecer então significado e sentido para que isso possa acontecer. Entendeu então o que é o programa educativo comunitário? Programa educativo comunitário são os programas que suscitam da própria comunidade, que trazem as características daquela comunidade, que trazem as características daquele povo. Então, é esse o principal sentido que a gente precisa pensar ao se falar sobre os projetos educativos comunitários, tá bom? Vamos ver que tem mais coisas de projeto educativo comunitário aí, ó. Dá uma olhada. Fica claro que, atualmente, a participação da comunidade nas ações da escola tem relevância, pois a instituição reflete várias dimensões sobre acontecimentos internos e também externos. Dessa forma, não há como não existir uma relação entre as instituições educacionais e a comunidade, onde estão sendo inseridas. Essa é a ideia aí, ó, de participação da comunidade. Então, quando a gente vem falar desses projetos comunitários, é justamente para que a comunidade ela possa participar e para que a gente possa pensar nas políticas públicas, para que a gente possa pensar nas ações diretas sendo relacionadas e tendo a ver com as características daquela comunidade. Bom, diferentemente do passado, a escola era autônoma no que diz respeito aos processos educacionais. Hoje em dia, fica difícil conduzir as práticas pedagógicas sem o apoio e a participação de todos que formam este meio social. Então, olha só, aqui ele está falando de novo, ressalvando essa ideia aqui de participação. Gente, autônoma aqui, não no sentido de autonomia, mas era em que sentido? Era no sentido de que o diretor
Aí trazendo pra gente uma ideia de escola. Vamos pensar numa ideia de educação, numa perspectiva mais ampla. Os nossos legisladores, os nossos gestores públicos, eles pensavam nas políticas educacionais e que influenciam no aspecto social, mas pensavam de uma forma autônoma. Muitas vezes eles não conheciam a realidade social. Você que de repente está lá na base não participava da elaboração daquilo ali. Hoje a gente entende que os projetos educativos, eles têm que nascer dessa base social, dessa base comunitária. Por quê? Porque se eles nascem dessa base social, se eles nascem dessa base comunitária, eu vou perceber que as características, as vozes dessa sociedade estarão expressas aí dentro dessas perspectivas, tá bom? Dá uma olhada no que mais que a gente tem aí então sobre esse assunto. A gente tem agora aí, ó, os projetos educativos comunitários, e aí eu quero que você perceba dois ganhos que a gente tem. Um é a integração entre a escola e a comunidade, e o outro é a auto-organização da comunidade. O que é essa integração entre escola e comunidade? Gente, como eu disse para vocês agora e no slide anterior, existia um distanciamento muito grande entre escola e comunidade. Enquanto, na verdade, eu não quero mais que exista esse distanciamento entre escola e comunidade. Eu quero que exista uma aproximação, uma integração entre escola e comunidade. Havendo então essa integração entre escola e comunidade, vai haver o que a gente chama, e aquela palavrinha que a gente estava destacando tanto, a participação. Se existe participação, se a comunidade participa, se ela tem voz ativa, a sua identidade, ela vai ser preservada, a gente vai conseguir valorizar, e além de perceber essa valorização, além de perceber essa participação ativa, outros pontos também irão suscitar dentro dessa ideia de integração entre escola e comunidade. Que pontos são esses? A gente vai ter um ganho que já falei para vocês aqui também algumas vezes, mas isso aqui também cai bastante em prova, o engajamento social. Se a minha comunidade escolar ela participa, ela é integrada com a escola, ela vai estar mais aberta a receber as mudanças, a receber as propostas e vai se sentir mais participativa. Tudo isso aí eu posso consolidar por meio de projetos educativos comunitários. Esses projetos educativos comunitários, eles podem estar expressos ali por meio de documentos ou então por meio de ações, na verdade, principalmente de ações, tá? Por quê? Porque a gente tem que entender a teoria e a prática, para que tudo isso possa acontecer, tá bom? A teoria e a prática. A gente tem também que pensar na organização da comunidade. Que organização da comunidade é essa que a gente tem que pensar também quando a gente vem falar dessas ações? Quando a gente vem pensar nessa organização da comunidade, aí a gente tem que lembrar lá daquele conceito de comunidade que nós já falamos. O conceito de comunidade tem a ver com o quê? Tem a ver com os laços, não é isso? Os laços. Mas além de ter a ver com os laços, a gente tem que pensar que essa comunidade, ela precisa ser organizada. Se ela precisa ser organizada, já me lembra uma palavrinha que nós falamos, lá nos nossos primeiros blocos de aula, quando a gente estava conversando sobre esse assunto. Quando nós falamos sobre o quê, professor? Quando nós falamos sobre a administração, organização vai ter a ver com a administração e também não só com a administração, mas também com a gestão, que aí nós vimos aí a diferença, que a administração ela tem alguns limites que a gestão ela não vai ter, não é? Então olha que relevante a gente pensar nesse aspecto aí ligado a auto-organização e também a comunidade. A comunidade, ela vai se auto-organizar para que a escola possa vê-la, para que a escola possa construir esse aspecto de integração. E aí a gente fortalecer essa ideia dos projetos educativos comunitários. Beleza? Então, ficar atento a essa ideia aí quando a gente vem falar dos projetos educativos comunitários. Bom, os fatores ligados aos acontecimentos da comunidade extraescolar exercem influência direta no cotidiano da escola, principalmente as ocorrências que estão vinculadas às questões sociais contemporâneas, como, por exemplo, o avanço tecnológico, a violência cada vez mais frequente, o bullying, que podemos considerar como alguns fatores de maior ocorrência. Bom,
Tô grifando aqui para vocês: avanço tecnológico, violência frequente e bullying. Gente, eu trouxe 3 temas aí. Esses 3 temas, eles podem suscitar da sociedade, ou da comunidade, né, propriamente falando aí. Se eu tô trazendo para vocês a ideia de comunidade, eu tenho que perceber quais são os tópicos, quais são os temas que trazem bastante sentido e que são suscitados ali pelaquela comunidade escolar. Entendendo esses temas, entendendo esses tópicos, aí sim eu vou pensar na relevância que eles têm dentro desse aspecto social. Ou seja, tem uma comunidade que de repente o bullying é um tema muito importante, que a gente percebe que naquela comunidade esse é um tópico relevante, tem que ser discutido. Tem outra comunidade que eu preciso que seja falado de violência, por exemplo. Então a própria comunidade, ela vai buscar essa auto-organização para que esses temas sejam inseridos na escola por meio desses projetos educativos e comunitários. A escola vai perceber quais são as temáticas, aí a gente vai começar a falar de transversalidade, ó. Quais são as temáticas importantes dentro daquela comunidade que precisam ser discutidas. E aí eu vou trazer isso para dentro do aspecto educacional, tá bom? Vamos ver o que mais que a gente tem aí, ó. A partir, então, do momento em que a escola e especialmente a gestão adquirirem consciência desses fatos, fica clara e a urgente relação de reciprocidade entre comunidade e escola. Gente, e aqui essa reciprocidade entre comunidade e escola envolve o aspecto de participação. A escola vai participar da vida da comunidade e a comunidade vai participar da vida da escola. Não só na reunião de pais, mas aí a gente vai entender, a gente vai suscitar essa temática dentro de um aspecto mais profundo de participação real, participação efetiva. Dessa maneira, a busca de soluções para possíveis problemas será mais fácil, tendo em vista que haverá uma parceria entre ambos e assim passos mais largos rumo a um melhor ensino poderão ser dados. Aqui, quando a gente vem falar de rumos de um melhor ensino, a gente está falando daquilo dos objetivos em comum, um objetivo em comum que é traçado dentro dessa ideia. Há passos largos, todo mundo caminhando então numa direção conjunta para que a gente possa estabelecer essa reciprocidade entre a comunidade e entre a escola, para que a gente possa fortalecer esses aspectos aí, então, de caminhar para um sentido comum. Gente, quando a comunidade ela participa, quando a comunidade participa, quando ela abraça a causa, a gente tem mais braços para poder nadar mais longe, para poder dar mais passos, para poder conseguir alcançar o nosso objetivo com mais facilidade. Esse é um dos ganhos, que é o que a gente chama de engajamento social, que o planejamento participativo ele traz aí pra gente, que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum, tá bom? Dá uma olhada aí, quando a gente fala desse ensino de qualidade, aí ele fala assim, ensino este que não fique designado somente às instituições escolares, mas o qual a sociedade poderá contribuir de forma positiva, colocando-se à disposição da educação e garantindo, juntamente com a escola, a construção da cidadania através dos processos educacionais. Então é esse aspecto aí quando a gente vem falar de cidadania, para que a gente possa buscar esses processos educacionais. Aí sim eu penso nessa forma positiva, aí sim eu penso nesse aspecto ligado à cidadania, para que a gente possa fortalecer esse sentido e para que a gente possa fortalecer esse aspecto dentro da nossa sociedade. Então, quando eu tenho mais participação, eu tenho mais chance de cumprir aquele nosso objetivo. É importante que a comunidade tenha noção da importância de seu papel na educação, sim, noção para que a gente possa entender a responsabilidade. E, aliás, pode ser que caia na sua prova não só esse termo de responsabilidade, mas que caia a ideia da corresponsabilidade. A sociedade, ela é corresponsável. Olha o que a Constituição, o que a LDB falam aí sobre a educação. Elas falam que a educação é um direito de todos. Todo mundo tem direito à educação. E é um dever do Estado e da família. E que vai acontecer com a colaboração da sociedade. Então a sociedade ela vai participar sim da educação. Vai participar. E aí sociedade a gente entende no sentido de que todo mundo faz parte da sociedade. Mas a comunidade, além dessa corresponsabilidade que ela tem
uma relevância dentro desse aspecto, porque é ela que vem suscitar as características, ela que vem suscitar a identidade, que é aquilo que vem fortalecer esses aspectos ligados então ao nosso objetivo de educação, tá bom? Olha aí, ó, é preciso deixar de lado as velhas convicções de que os processos educativos são dever somente da escola. Escola aí a gente entende Estado, né? Não é só da escola, não é só do Estado. E que esta deve desempenhá-los sozinha, sem a participação mais ampla sequer. Gente, aqui a gente está gritando pelo planejamento participativo. Aqui a gente está gritando pelo planejamento participativo. E aí, uma coisa que eu queria mostrar para vocês sobre esse planejamento participativo aqui, que vocês precisam levar para a prova de vocês, deixa eu até modificar a cor aqui, ó. É você lembrar que planejamento envolve 3 fases. Eu tenho a fase de elaboração, eu tenho a fase de execução e tenho a fase de avaliação, tá bom? Elaboração, execução e avaliação. Se eu estou falando de participação, planejamento participativo, significa que todo mundo vai participar dos 3, tanto da elaboração, quanto da execução, quanto da avaliação. A gente vai participar dos 3, porque essas 3 fases aqui, elas são inseparáveis. Inseparáveis, tá bom? Ou seja, inseparáveis, em que sentido que elas são inseparáveis? Elas não se dissociam. A elaboração ela tem que estar junto com a execução, que tem que estar junto com a avaliação, que tem que estar junto com a elaboração. Então, essas 3 fases, elas são inseparáveis. E aí a gente vai ter, então, a comunidade participando ativamente das 3. É imprescindível que a comunidade esteja inserida no ambiente escolar. Então, não posso deixar de caminhar ali dentro do ambiente escolar para oferecer o melhor andamento da educação. Esse relacionamento pode se dar de vários jeitos. A comunidade tem muitas oportunidades de desempenhar um papel presente e transformador, o que vai corroborar com a melhoria do ensino e da aprendizagem. Gente, então a ideia de participação ela vai muito além do que só você participar da reunião e dar sua opinião e ficar por ali mesmo. A ideia de participação ela vai atender então um sentido amplo de que todas as formas de participação, de que todas as formas de se levar opinião, de se mostrar presente, estar ativo, vão contribuir, então, para essa formação social, tá bom? Dá uma olhada aí, ó, sobre o protagonismo da comunidade, então, na escola. O protagonismo da comunidade na escola ela pode ocorrer, primeiramente, quando a mesma percebe que tem meios para influenciar de maneira positiva as mais variadas dimensões da educação. Aquilo que a gente falou, ó, então, de influência, de responsabilidade. Influência, responsabilidade. É interessante que a gestão busque maior proximidade com o meio comunitário, procurando sempre envolvê-lo efetivamente nas ações escolares, pedagógicas e também administrativas. Assim, começa a se acontecer a democratização do ambiente escolar, uma das características da gestão democrática. Se a minha comunidade ela participa, então eu vou dizer que a gente está democratizando o ambiente escolar. Todo mundo está participando, contribuindo e dando ideias para que efetivamente aconteça então a gestão democrática, que como nós já falamos, tem a ver com a efetiva participação de todos. Administrar uma escola pública não se reduz à aplicação de métodos e técnicas importados, muitas vezes de empresas que nada têm a ver com os objetivos educacionais. Então, essa é uma das ideias aí que a gente precisa superar na ideia de administrar uma escola pública, não é? Quando a gente vai administrar uma escola, administrar o assunto educação, a gente tem que pensar que a gente não está administrando uma empresa que visa o lucro e que a gente não tem que falar de uma administração técnica e burocrática, mas sim no aspecto mais geral. A gente tem que pensar nesses objetivos educacionais no aspecto e no sentido de formação do cidadão, de transformação social. Bom, a administração escolar, então, ela é portadora de uma especificidade que a diferencia da administração especificamente capitalista, como nós falamos. Aí a gente vai pensar aqui, ó, que ela é diferente disso, tá? Diferente dessa ideia capitalista, dessa ideia de lucro.
e que, mesmo em prejuízo da realização humana implícita do ato educativo. Se administrar é usar racionalmente os recursos para a realização de fins determinados, administrar a escola exige uma permanente impregnação de seus fins pedagógicos, de forma a, então, alcançá-los. Então, falou de administração no âmbito escolar, a gente tem que extrapolar essa ideia tecnicista, essa ideia tradicional visando aí o capitalismo. Em uma sociedade organizada e sistemática, a existência de políticas que garantam o bom andamento é de extrema importância, pois são elas que proporcionam os meios necessários para atingir o cumprimento das atribuições específicas, bem como a manutenção dos direitos e dos deveres. Professor, onde é que você quer chegar aqui quando você vem falar desses direitos e esses deveres? Gente, falei de sociedade organizada e sistemática, a gente está falando de administração. Essa sociedade, ela precisa ser administrada. E aí, administração. Trazendo aí pra gente a ideia de administração, de gestão. Mas para que isso aconteça, eu preciso, olha só, que existam as atribuições específicas. Então eu preciso dessa organização, dessa sistematização. Uma sociedade bem organizada, bem sistemática, em que cada coisa está definida no seu papel, acontece aqui, ó, a gente consegue ter a manutenção dos direitos e também dos deveres. Não é novidade perceber que as questões sociais exercem significativa influência no âmbito escolar. Então, falei das questões sociais, eu estou falando então do nosso âmbito escolar. Porque a educação, gente, ela não é neutra, tá? A educação aqui, ó, ela não é neutra. Então, os aspectos sociais, elas têm sim influência, os aspectos sociais, elas têm sim influência dentro desse âmbito. No que diz respeito à administração das instruções de educação, esses fatores sociais, assim como os de cunho político, têm um papel importante nas suas atribuições, destacando especialmente a escolha da gestão escolar quando se relaciona com as questões políticas. Isso aqui é você lembrar sempre que a gente está falando aí que eu vou chamar a comunidade. Por que eu vou chamar a comunidade? Porque a comunidade, ela tem uma opinião, ela tem uma identidade e tudo isso fortalece e traz o andamento dessa dimensão que é o que a gente está falando, a dimensão política. A educação, ela não é neutra. Cai bastante em prova perguntando aí se o planejamento ele só tem uma dimensão, a dimensão operacional. Eu vou planejar uma política pública, vou planejar uma aula, vou planejar alguma coisa dentro da área da educação. Aí eu penso no método, na técnica, isso é a dimensão operacional. Mas eu preciso pensar também na dimensão política, que é a dimensão social. Que impactos isso vai ter e que influências essa dimensão ela vai se dar a partir desse propósito. Então, é aí quando a gente vem falar então dessas questões sociais, tá bom? Gente, no próximo bloco então a gente vai responder só questões, olha só, questões de prova para a gente perceber como esse tema, administração da escola e comunidade, dentro ali também dos subtópicos, quando ele fala dos projetos educativos, quando ele fala do planejamento participativo, quando ele fala da educação formal, como tudo isso aí pode ser cobrado e como a sua banca ela pode elaborar uma questão, tá bom? Até o próximo bloco. Tchau, tchau!